Bem-vindo! Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou aluno graduado em Engenharia de Computação pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru e hoje eu vou ser o instrutor da aula de vocês. A aula de hoje vai abordar um pouquinho do Google Forms, ou, traduzido para o português, Google Formulários. É uma ferramenta que vem sendo utilizada tanto nas aulas online quanto na criação de tarefas ou até mesmo provas. Depende da criatividade do professor durante as aulas ou até mesmo como ele é instruído pela instituição. Eu espero que vocês possam tirar suas dúvidas. Aliás, se tiver alguma dúvida, se precisar de qualquer outra ajuda, pode entrar em contato com qualquer um do clube Rotaract Bebedouro ou pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder, sim, todos vocês, sempre na medida do possível e dando o nosso melhor. Então vamos lá. Aqui eu estou na página principal do Google, após efetuar o meu login com e-mail e senha. Sim, é necessário você ter uma conta no Google, uma conta Gmail ou até mesmo uma conta no Android. Existem diversas formas para você poder acessar o Google Drive. É através dele que você vai criar o seu Google Formulário. Você pode vir aqui pela página do Google, apertar aqui em cima e já selecionar o Drive. Ou se você tiver já no seu Gmail, você também consegue efetuar essa troca de aplicativo. Basta você apertar ali em cima novamente e selecionar o Drive. Após selecionar o Drive, vai ser mostrado todas as pastas, todos os arquivos que você possui dentro do seu Drive. Se você nunca utilizou o Drive antes essa página vai estar totalmente branco, ou seja, ela vai estar vazia. Se tiver alguma coisa, vai conter as informações aqui. Para criar o Google Formulário, basta vir em Novo e, se você já tiver usado ele, ele vai estar sendo sugerido aqui logo com o primeiro. Se não, basta vir aqui no maisinho e ele vai estar aqui desse lado. No nosso caso, ele já se encontra aqui. Eu vou arrastar para o lado e ele vai me dar duas opções de formulário: o formulário em branco e o em modelo. O em branco é um modelo literalmente em branco. Ele não possui nenhuma formatação já pré-definida. No nosso caso, nós não vamos utilizar esse modelo para a questão de economia de tempo e também para que vocês percebam que há uma maneira de agilizar a forma como vocês preparam essas aulas. Vindo em novo novamente, formulário com base em um modelo. O Google traz diversos modelos de formulários já pré-prontos. Você só precisa geralmente editar uma coisinha ou outra, ou acrescentar, enfim, já vem pronto. Aqui, usados recentemente, ele vai trazer os que você mais utilizou. Se você nunca utilizou um formulário, pode ser que essa página venha em branco aqui nessa parte, ou ele sugira qualquer modelo aleatório. Arrastando para baixo, você vai conter os modelos pessoais, de trabalho e de educação. Como estamos lidando com uma situação de aula, tarefa, até mesmo prova, eu vou utilizar o modelo de avaliação. Aqui ele já carregou o nosso modelo, eu só vou descer para baixo para que vocês possam ver. E aqui em cima é a parte que é conhecida como cabeçalho. Guardem esse nome porque no finalzinho da aula eu vou explicar melhor sobre ele. Aqui nós temos uma seção, ou um capítulo, ou um título, da maneira como você achar melhor, pode ser chamado, mas o Forms ele chama como seção. Você pode alterar o que está escrito a qualquer momento, colocar uma descrição e pronto. No caso, logo abaixo nós teríamos já a primeira questão. Aqui a gente compreende que está com o nome, com a descrição de um nome e logo embaixo uma resposta curta. Entretanto, o modelo de questões segue justamente esse padrão. Apertando aqui, o padrão seria o título ou a pergunta em si,
essa caixinha aqui com a imagem e a caixinha de seleção para respostas. Eu não vou abordar muito esse quadrinho em si, porque nós vamos criando alguns. Enfim, o que eu quero abordar deste quadro é justamente a opção obrigatória. Significa que o aluno ele não poderá te enviar o formulário se ele não tiver preenchido esse quadrinho. Se ele preencheu, vai ser enviado normalmente para você o formulário preenchido. Caso contrário, vai ser bloqueada essa atitude. O mesmo acontece com o e-mail. Aqui está habilitada a opção bloquear obrigatória e, portanto, é necessário que o aluno preencha antes de enviar o formulário. Reparem que aqui em cima, todas as opções obrigatórias elas possuem um asterisco em vermelho. Às vezes, caso você tenha alguma dificuldade na hora de criar o seu formulário, ou esteja aparecendo algum erro, ou algum aluno esteja se queixando, vale lembrar quais opções estão sendo levadas como obrigatórias para preenchimento. Descendo, vamos criar agora nossas primeiras perguntas. Quando você clica em algum quadradinho, desses blocos ou quadrados, ele aparece não só a opção para você editar eles, mas também para você poder arrastar eles. Ou seja, você consegue alterar a ordem manualmente de cada um deles. Outra coisa, quando você clica também em cada quadradinho, aparece um outro retângulo com algumas informações aqui do lado. A primeira é adicionar uma pergunta, que é esse símbolo de mais. Apertou ele, ele vai gerar uma pergunta totalmente nova em branco. Aqui você pode colocar a sua primeira pergunta, tranquilo. Aqui do lado, ele vai ter esse símbolozinho que seria uma imagem. Esse símbolo é padrão. Toda vez que ele aparecer no Google Forms, ele indica que você pode importar uma imagem para dentro, ou da pergunta, ou da resposta, ou até mesmo para o próprio formulário em si. Apertando ele, ele vai abrir uma outra janela para a inserção de imagens. A primeira aba é a Upload. A Upload, ela significa que, se você tem uma imagem dentro do seu computador e que deseja levar para o formulário, é possível. Você pode só apertar aqui procurar e ele abriria uma janelinha do seu computador com todas as imagens ou até mesmo algumas pastas que possuem as imagens para que você importe para o formulário. Câmera. Se você estiver trabalhando com o celular ou com webcam e quiser tirar alguma foto, também é possível através dessa aba, desde que você aperte ela e, consequentemente, autorize a entrada no navegador. Aqui no caso, eu não autorizei porque vocês estão me vendo pela imagem da minha câmera. Por URL. Se vocês têm o link de uma imagem, por exemplo, vocês podem trazer aqui e só colar ele. Se deu tudo certo, vai ser habilitado o botão Inserir imagem normalmente. Fotos. Fotos é um outro aplicativo da Google que serve para ser trabalhado tanto nos celulares Android ou até mesmo pelo computador com a parte de edição de imagens ou até mesmo como gerenciador de imagens. Se vocês tiverem alguma imagem dentro do Fotos, vai aparecer aqui também. O Google Drive. Ele vai conter três especificações: Meu Drive, compartilhados comigo e recentemente. No Meu Drive, ele funciona como um computador. Você pode ter imagens, pastas, enfim, diversas formas para você conseguir trazer a sua imagem. Compartilhados comigo são pastas que são compartilhadas através de links ou e-mails. Recentes são as fotos mais recentes que foram utilizadas nesse Drive, nesse e-mail, nessa conta de e-mail. Pesquisa de imagem do Google. Você poderia pesquisar, por exemplo, uma imagem do Google. Bastaria você digitar a imagem que você deseja. Eu, no caso, digitei cachorro e apareceu uma imagem de algum cachorro qualquer aqui na tela. Eu poderia selecionar ele e seria me mostrado que poderia inserir a imagem.
No caso, eu vou vir aqui em fotos e vou pegar já uma imagem que nós continhamos no nosso aplicativo de fotos. Assim que carregar, se você clicar dentro da imagem, você conseguirá alterar o tamanho dela. Somente se a imagem for dentro de uma pergunta ou se ela for inserida dentro do formulário. Eu vou explicar um pouquinho melhor essa diferença daqui a pouquinho. Enfim, eu alterei o tamanho da imagem clicando no canto e arrastando. Clicando nos três pontinhos da imagem aqui em cima, você vai ter a opção de alinhar da esquerda, que é como ela está, ao centro e à direita. No caso, eu vou deixar ela ao centro. Você poderia alterar a imagem e fazendo isso, ele vai abrir novamente a janelinha de imagens e vocês poderão escolher de onde vocês vão importar. Poderia-se remover a imagem ou até mesmo adicionar uma legenda. Aqui ao lado, nessa caixinha, vocês escolhem um modelo de resposta que seus alunos poderão entregar a vocês. Respostas curtas. São respostas digitadas que os seus alunos poderão escrever a vocês. Entretanto, ela é curta. Podemos assim delimitar ela como um limite de uma única linha. Respostas corretas. Ao se apertar, ele vai te dar a opção de você escolher a pontuação para cada pergunta, marcar as respostas incorretas, todas as outras respostas como incorretas no caso, e você poderia adicionar uma resposta padrão correta. Por exemplo, Rotaract Cube, bebedouro, ou até mesmo uma frase. Somente o que for digitado aqui em cima vai ser considerado como resposta certa. Você também pode adicionar um feedback ao seu aluno. Você pode escrever qualquer frase, inserir um link. Aqui no caso você copiaria e jogaria o link aqui, copiou e colou. O texto e apertar adicionar. O link apareceria logo abaixo. Também é possível adicionar um vídeo do YouTube. Você viria aqui nele, pesquisaria e daria o pesquisar. E ele iria te devolver todos os vídeos que teriam, no caso, dentro do próprio YouTube da ferramenta. URL. Se você tivesse o link direto de um vídeo do YouTube, também seria possível colocar nessa questão. Eu vou voltar para a pesquisa de vídeo e pesquisar novamente. E vou adicionar um vídeo. Apertando então selecionar, o vídeo já apareceria aqui carregado. Apertando em salvar e concluído, a questão voltaria a aparecer novamente. E se eu quisesse, por exemplo, duplicar a questão, eu poderia vir aqui e apertar duplicar. Se por algum motivo eu precisasse deletar ela, eu poderia vir aqui e apertar excluir. Nos três pontinhos, poderíamos acrescentar uma descrição que poderia ser um enunciado, do exercício, poderia colocar meios para validar a resposta. Esse meio de validação eu aconselho vocês a estarem testando, porque ele vai ser uma ferramenta para auxiliar na contagem de pontos do aluno. Mas você teria a opção como número maior que,
maior igual, menor que, menor igual a, diferente de, entre, não está entre, é um número inteiro. E do lado vocês podem adicionar os números que vocês desejam. Por exemplo, 20, texto personalizado. Poderiam adicionar um texto. Ao lado, o texto poderia ter contém, não contém, endereço de e-mail ou link. E acrescentar um texto de erro. Também é possível adicionar o comprimento de caracteres. O que é um caractere para a informática? É toda letra, toda pontuação, todo sinal, todo espaço, todo parágrafo. Tudo que sai do seu teclado é considerado um caractere. Então você poderia definir um número máximo de caracteres, ou seja, a resposta do seu aluno teria 20 caracteres, número máximo, ou um número mínimo, tem que conter no mínimo 20 caracteres. E o texto de erro? Também poderia se adicionar uma expressão regular, e ela voltaria a ter os parâmetros como contém, correspondências ou não corresponde. Ou seja, ele analisaria o padrão que seria instituído aqui nessa caixinha do lado, e você conseguiria definir como que ele poderia te ajudar a avaliar. Por exemplo, eu poderia colocar como cube. Então, a expressão regular precisa conter a palavra cube. Também teria um texto de erro de personalização. Enfim, esses seriam então os meios para a validação de uma resposta. Caso você decidisse que não seria legal ou viável, você poderia vir aqui em cima e apertar e é desabilitada essa opção, criando uma nova questão. Escolhendo aqui ao lado como parágrafo, vai permitir que seus alunos, no caso, possam trazer uma resposta mais longa, de até um ou dois parágrafos, dependendo. E assim facilitaria também, por exemplo, quando fosse uma questão dissertativa, mas que precisa de alguns detalhes, ou justifique ou explique, enfim. Em respostas corretas, também é possível adicionar os pontos e o feedback. Múltipla escolha. Aqui. Uma questão de múltipla escolha, vocês podem simplesmente dar a opção para os seus alunos fazerem uma questão de múltipla escolha, apertando aqui, aqui e aqui. Só apertando ele vai te dando a opção de criar as opções de cada uma das questões não, das alternativas. Vale lembrar que múltipla escolha permite apenas uma resposta por questão. E você poderia customizar também aqui. Também é possível, assim como as questões, você pegar e arrastar, por exemplo, as alternativas. É possível se adicionar uma imagem. Eu, no caso, vou adicionar novamente apenas para questões que vocês possam ver como que é inserida a imagem. A imagem uma alternativa, ela sempre possuirá esse tamanho e ela não será permitida a edição dela. Ela ficaria estática.
As respostas, você poderia escolher aqui qual é a resposta correta, adicionar feedback, a pontuação, ir para a sessão com base na resposta. Ou seja, se o aluno responder corretamente, ele pode acabar sendo enviado novamente para o início da sessão, ou seja, para o começo, enviar o formulário, ou caso vocês possuam alguma outra sessão, ele poderia ser muito bem instruído a responder a nova sessão. Para desabilitar essa parte, vocês poderiam só vir aqui novamente e efetuar um novo clique. Caso seja necessário, vocês poderiam também obter a opção aleatória, que ela iria embaralhar as próprias alternativas. O próximo item ele já está semi-pronto aqui para o nosso exemplo. As caixas de seleção, elas permitem que o aluno selecione mais de uma alternativa como correta. Apertando aqui, eu consegui selecionar 3 respostas corretas. Então, vale também da sua criatividade na hora de escolher a questão ou a resposta. Apertando aqui no lapisinho, é possível se alterar o feedback para respostas incorretas e, logicamente, para respostas corretas. Caso eu tivesse feito alguma alteração, eu apertaria em salvar. Também é possível adicionar uma descrição ou validação de resposta, que daí acabaria caindo naqueles conceitos que nós já conversamos. Bom, selecione pelo menos uma alternativa, texto de erro personalizado. Enfim, você poderia colocar, bom, selecione pelo menos uma, selecione até uma alternativa ou até 3, não sei, depende da sua criatividade novamente. Selecione exatamente 3 questões. Enfim, essa questão de meios de validação, eu já acredito que seja melhor vocês pegarem, por exemplo, um aluno ou algum outro profissional, qualquer pessoa para estar testando exclusivamente com vocês. Lista suspensa. É semelhante à caixa de seleção. A diferença é que virão acompanhadas as respostas dos marcadores. Na hora de escolher a resposta correta, é o mesmo caminho. Você vem, selecionaria as respostas e também programaria o feedback se sentisse a necessidade. Você poderia utilizar ir para a sessão com base na resposta, que é como eu já informei, a parte de migração de sessão, base, enfim. Ordenar as opções aleatoriamente, ou seja, ele iria embaralhar a cada acesso a essas questões. Teríamos a opção também de fazer upload de arquivos. O upload, no caso, ele vai te dar logo de cara a primeira informação. Ele vai te informar que tudo que for enviado nesse formulário vai cair diretamente no seu Drive. Ou seja, o ideal é você ter cuidado ao utilizar essa opção para que você não acabe preenchendo o seu Drive, podemos assim dizer, com arquivos que muitas vezes não vão ser tão úteis a vocês. De qualquer forma, eu vou apertar continuar, ele vai carregar e vai me dar a informação. Permitir apenas tipos de arquivos específicos? Se habilitado, você vai poder escolher quais tipos de arquivos você deseja receber. O número máximo de arquivos, que é 1, 5 e 10. O tamanho de cada arquivo que poderia ser enviado. Lembrando, esse tamanho é o limite. 1 mega, 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 gigas.
Fiquem atentos porque é até esse tamanho. Fiquem em outra dica também. Se vocês colocarem, por exemplo, até 10 GB e vocês possuem 40 alunos, vocês não vão receber a atividade de todos os alunos. Por quê? O Google Drive trabalha gratuitamente até com 15 GB. Após esse número, ele passa a cobrar pelo seu serviço de armazenamento online. Eu vou deixar aqui então 10 megas e eu também já recebi a informação logo abaixo de que o formulário pode aceitar até 1 GB. Essa informação pode ser alterada clicando aqui em alterar ou no final em configurações. Clicando aqui em alterar, eu já fui redimensionado aqui e o tamanho máximo de todos os arquivos enviados pelo upload é 10 GB, 100 GB, 1 TB. Entretanto, só irá funcionar se vocês deixarem habilitados, por exemplo, o tamanho máximo aqui, de 1 TB, 10 GB, 100 GB, 10 GB. Lembrando que tudo vai ser armazenado diretamente no seu Drive. Eu vou apertar cancelar porque eu não quero alterar. Poderia vir aqui, respostas corretas, adicionar um feedback e... adicionar um feedback, só um momento. Você poderia colocar uma descrição também, normalmente. Respostas corretas é o feedback comum, como eu já estava falando. Eu tinha saído da página sem querer, me desculpem. Feedback. Poderiam escolher a pontuação, concluído, enfim. Dessa parte de upload, não tem muito o que falar, é somente isso. Voltando para a próxima questão. Vocês poderiam escolher uma escala linear. Por exemplo, vocês já viram aquelas questões em que 0 é péssimo, 10 é ótimo. E entre esses dois números, você acaba tendo as opções de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pois bem, também dá para se criar esse tipo de questão no formulário. Aqui você poderia colocar escala linear. O início você pode decidir se será no número 1 ou 0, eu vou deixar no 0. E o final pode ser qualquer um desses números, eu vou deixar até 10. Ao lado de 0, que é o marcador opcional, será ruim e 10, ótimo. Também teria como escolher uma resposta correta, adicionando um feedback, pontuação. Poderia selecionar a obrigatoriedade e os 3 pontinhos aqui do lado, que é a descrição. Grade de múltipla escolha. Você criaria novamente as linhas e as colunas, só clicando em cima, igual à opção de múltipla escolha. Desculpe. Agora sim, de múltipla escolha. E lembrando que ele vai te montar uma tabelinha de acordo com a quantidade de linhas e colunas que você possui. Será linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Aqui vai responder uma resposta por linha. Esse é o padrão. Agora, se você viesse aqui respostas corretas, ele te daria a visão de como ficaria as respostas que os seus alunos teriam que desenvolver e a pontuação de cada linha. Não. Tá. Só um momento. Aqui. Acho que vai estar aqui. Isso. Achei. Por padrão, ele vem limitado às respostas como linha. Entretanto, ele também é possível limitar por coluna. Ou seja, você escolheu essa opção e você respondeu alguma resposta na coluna 1, você não consegue mais responder nenhuma resposta na coluna 1. Seja na linha 2, 3, 4, 5, será impossível realizar essa ação
se esta opção estiver habilitada. Ordenar as linhas aleatoriamente significa que ele iria embaralhar automaticamente as linhas. E você pode deixar habilitado também para exigir uma resposta por linha, o que eu acredito que, por exemplo, nessa grade de múltipla escolha seria o ideal. Criando uma nova questão, caixa de seleção. Criando as alternativas. Hum, Vamos aqui. A caixa de seleção, ela trabalha com a opção de vocês poderem selecionar diversas respostas, seja da coluna 1, da linha 2 ou da linha 3. Você pode adicionar uma coluna, linha, declarar qual seriam as respostas corretas e colocar a pontuação também. Aqui você poderia limitar a uma resposta por coluna, mas como eu já informei, não é o foco da caixa de seleção. Seria, se fosse de múltipla escolha, você pode limitar a resposta por coluna, colocar em modo aleatório. E vale ressaltar que a caixa de seleção, ela lembra bastante as próprias caixas de seleção, que também permitem várias respostas. Data. Você também poderia escolher uma data para a resposta. Como resposta. Aqui, no caso, está mostrando mês, dia e ano. Mas eu já tive alunos que, por exemplo, que por conta do sistema operacional ou até mesmo do idioma do Google, o formato da data veio diferente. Vale a pena você ficar atento também nessa forma, porque isso já é uma configuração que ela seria padrão do computador e do sistema operacional. Você poderia vir aqui resposta correta, adicionar o feedback, a pontuação, concluído, e também teria-se a opção de horário. Você poderia colocar, por exemplo, colocar um horário como resposta. Poderia vir aqui em respostas corretas, adicionar a pontuação, feedback normalmente, vir aqui nos três pontinhos e escolher a opção de horário ou duração de certa atividade se necessitasse. Na parte de criação de questões, foram todas essas. Agora eu vou mostrar algumas opções de personalização do próprio formulário. Você deve ter reparado que toda vez que se está com uma caixa selecionada, essas opções aqui aparecem. A segunda opção, ela seria voltada para você importar uma questão de algum outro formulário, caso você já tenha trabalhado com o formulário e esse formulário esteja no seu Google Drive. Adicionar um título e descrição. Aqui. Você poderia adicionar, por exemplo, um título. Opa. E poderia colocar, por exemplo, um título e uma descrição para ele. Como eu já informei, é possível duplicar, excluir e adicionar ainda uma nova descrição. Na verdade, não é nem mesmo adicionar, mas sim desabilitar ela. Eu habilitei novamente e voltou. A parte de inserção de imagens ela é padrão.
tanto para inserir imagens como em uma alternativa ou em uma questão, ou até mesmo dentro do formulário. A de vídeos também, e temos também agora a de sessões. Ou seja, toda vez que você acompanhar, já encerrar a sessão 1 e tiver uma nova sessão logo abaixo, ele vai te dar a opção do que se fazer. Você pode continuar da próxima sessão e assim ir respondendo normalmente, tranquilo. Pode escolher a opção para que o aluno retorne à sessão número 1 ou para que ele vá para a próxima sessão que não possui título, ou, logicamente, enviar o formulário. Após digitar o título 2 da inscrição rápida, percebo que a nova sessão ela foi criada. Você teria a opção aqui em cima de alterar o layout dela, assim mudando totalmente a parte visual, ou como também, se você preferir da outra forma, é só apertar aqui e retorna novamente ao título anterior. Nos três pontos aqui do lado, você poderia ter a opção de duplicar o título, mover a seção. A parte de mover a seção, percebo que ela é bem intuitiva, assim como o modelo de segurar e arrastar, apertando para cima, para baixo. Caso você quisesse alterar, era só apertar em salvar. Nós não vamos estar alterando agora nesse exemplo. Poderia ter a opção também de excluir a sessão ou mesclar. Entretanto, ao mesclar a sessão, você estaria juntando ela com a sessão anterior. E toda essa informação aqui seria perdida. Começando então agora a falar um pouquinho mais desse menu. Caso você já tivesse enviado o seu formulário para os seus alunos, todas as respostas iriam aparecer justamente nessa aba. Você teria a opção de portar as respostas como um arquivo em Excel para ver todas de uma vez, de acordo com os seus alunos, apertando justamente este botão. Teria a opção também aqui no lado de receber notificações a cada resposta, a cada e-mail recebido, ou seja, se o aluno veio, ele respondeu, você vai receber um e-mail de que esse aluno respondeu esse formulário. Você poderia selecionar um destino que melhor o agrada para a resposta, fazer um download das respostas em CSV, ou seja, na forma de Excel, ou excluir todas as respostas. Antes de eu vir alterar em cabeçalho, eu vou aproveitar e já vou mostrar para vocês essa opçãozinha aqui do lado, que ela é extremamente importante na hora de você estar criando todo o formulário ou as questões. É a opção de visualizar. Essa é a visão de que seus alunos ou qualquer outra pessoa que acessar o seu formulário vai ter dele. Lembrando que, ao se criar uma nova sessão, se você não programar o que irá se ocorrer toda vez que for terminada a sessão anterior, você vai ter um loop infinito, ou seja, ele vai retornar ao começo do questionário sempre. Aqui, após a sessão 1, eu acabei de adicionar o comando para que ele mude para a sessão 2. Lembrando que também é possível no caso que durante a visualização, se você não preencher todas as perguntas que são consideradas obrigatórias, ele também não permita você visualizar todo o questionário. Para mostrar o questionário de uma maneira mais intuitiva e todas as perguntas que nós fizemos, eu vou excluir a seção.
Ou melhor, eu vou mesclar com o anterior. Se você excluir, tudo que estiver abaixo da seção que foi criada será deletado junto com a seção. Vir em visualizar e agora é visível aqui em todas as questões do formulário que foram efetuadas. Efetuadas não, né? Porque se a gente falar em efetuadas, a gente vai pensar que já foram respondidas. No caso, todas as questões criadas por nós. Voltando agora ao formulário. Lembra que eu mencionei o cabeçalho logo no início desta aula? Enfim, apertando aqui em visualização não, em personalizar tema, você terá a opção de customizar o cabeçalho. Apertando em imagem enviada, você terá a opção de escolher alguma imagem para preencher o cabeçalho aqui, de acordo com os temas já pré-definidos pelo próprio Google. Quando selecionada a imagem, percebam que ela ficará com uma borda azul e será habilitado o botão Inserir. Fazer o upload, ele é o mesmo esquema que nós já vimos. Abriria uma caixa do seu computador e você escolheria a imagem do seu computador. Fotos seria semelhante a todas as fotos que tem no aplicativo Fotos. No caso, eu vou incluir esta imagem do tema já pré-definido pelo Google. Ele vai carregar e repare que o tema foi alterado de acordo com as cores do cabeçalho. As cores do tema poderia vir aqui e selecionar e ele altera automaticamente. Se eu viesse aqui no maisinho, eu também conseguiria escolher uma cor para o nosso próprio tema. Apertando o botão adicionar, ele adiciona uma nova cor. A cor de fundo também seria possível modificá-la. Fonte. Também é possível modificar a fonte que você achar melhor para o seu formulário. Entretanto, eu recomendo fortemente deixar o básico, pois ele facilita muito a leitura para quem acessar o formulário. Dependendo do computador ou do local em que estiver, a iluminação pode dificultar se você tiver, por exemplo, uma fonte mais fina. Configurações. Se você selecionar a primeira caixa aqui, já vai dar a opção de coletar os endereços de e-mail toda vez que o formulário for preenchido. E, ao mesmo tempo, ele dará a opção de enviar as respostas caso a pessoa decida receber, ou sempre enviar uma resposta ao coletar o e-mail. E ele também tem logo embaixo uma caixa de seleção informando que cada pessoa só poderá realizar uma vez a resposta no formulário, ou seja, eu vou lá, respondo uma vez, se eu quiser responder novamente o formulário, eu não consigo. Para essa opção, é necessário se estar logado em uma conta Google, que seria a conta do Gmail, a do Drive e a dos outros aplicativos. Os participantes poderiam também, se eu tivesse essa opção aqui habilitada, editar após o envio, de poder alterar o formulário mesmo após ele já ter sido enviado para correção. Também teria a opção embaixo de ver gráficos de sumário e respostas de texto. Através dessa opção, seria possível verificar se as respostas estão tendo uma boa assertividade entre as pessoas, se estão respondendo corretamente ou errado, enfim. Seria uma forma de se autoavaliar através de um gráfico. A apresentação. Você consegue mostrar uma barra de progresso a cada questão respondida, embaralhar a ordem das perguntas e uma mensagem de confirmação a cada resposta quando for enviada ou a cada formulário, enfim. Você poderia digitar uma resposta qualquer. Testes.
Aqui em testes, eles são configurações padrões aplicadas a todas as questões. Ou seja, quando estiver habilitado essa tag aqui, na verdade não seria nem correto tag, seria um interruptor, podemos assim dizer. Criar teste, ele vai atribuir pontuação a todas as questões e permitir uma correção automática. Talvez essa opção possa auxiliar ou até mesmo agilizar todo o processo de correção. E pode ter também a opção de liberar a nota logo após o envio do questionário, do formulário. Ou, posteriormente, após uma revisão manual de cada uma das questões do formulário que forem enviadas a você. As pessoas podem ver perguntas erradas, as que eles erraram, respostas corretas e valores. Ou seja, aqui, quando uma pessoa responde uma pergunta, ela consegue verificar já na hora se a pergunta foi respondida corretamente, qual é a resposta e a nota que ela tirou. Após fazer todas as alterações necessárias, pode-se apertar em salvar. No caso, nós não iremos salvar. Enviar. Depois que você já formatou todo o formulário, está tudo certinho, bonitinho, a sua prova, a sua tarefa, você vai no botão enviar. Pode habilitar mais uma vez, coletar o e-mail de quem você está enviando, enviar por e-mail um a cada aluno, e embaixo já teria o assunto como se realmente fosse um e-mail, a mensagem para os alunos preencherem o formulário e, se você quisesse, também poderia ser possível incluir o formulário já no e-mail. Também é possível nesse momento adicionar colaboradores, ou seja, outros professores para auxiliar no manuseio do formulário. Ao lado, ele possui a opção do link para se também copiar e entregar a cada participante que precisa preencher o formulário, ou a prova ou a tarefa. Entretanto, aqui tem uma dica muito importante: URL curto. Ao apertar, o link ele fica no tamanho muito menor e mais visível para ser entregue às pessoas. Ou seja, é uma opção que, na minha opinião, fica até menos poluída na hora de enviar. Vale a pena estar deixando sempre habilitado e copiando o link direto aqui. A opção ao lado aqui é a opção de desenvolvedor. Como eu já informei a vocês, para quem programa sites ou consegue ter uma integração melhor com os serviços da Google, poderia conseguir pegar o formulário e jogar no próprio site. Você também pode ter a opção de enviar o formulário pelo Facebook ou pelo Twitter. Ao apertar esses botões, ele abriria a caixa de login de ambas as redes sociais. Feito isso, seu formulário seria enviado. Nos três pontinhos aqui, você conseguiria desfazer alguma atitude sua que você tenha feito errado no formulário, alguma questão. Poderia fazer uma cópia do formulário, excluir ele, gerar o link de preenchimento automático, que seria semelhante ao enviar, imprimir, adicionar colaboradores para ajudar a manusear o formulário e também temos novamente as opções para desenvolvedores. Agora são duas. Uma delas para você incluir o formulário ao seu site e a outra de complementos. Esses complementos, eles seriam, entre aspas, uma loja de aplicativos que são plugins para navegadores do próprio G Suite. Para quem já tem uma experiência, já trabalha na área, conseguiria tirar no máximo de um desempenho, por exemplo, de um funcionário com algumas ferramentas a mais. Temos também as preferências, e as preferências elas são outras opções que também se tornam, de uma maneira gerais, a todas as questões do formulário, como a coleta de e-mails, que nós já vimos. As perguntas poderiam se tornar todas obrigatórias e um valor padrão de notas. As informações que eu tinha para trazer do Google Forms ou formulários são exatamente essas. Eu espero que a aula não tenha ficado confusa nem maçante e tenha servido para clarear as suas dúvidas e, acima de tudo, ajudar você. Caso você tenha alguma dúvida, algum problema, eu reforço.
deixa nos comentários aqui no YouTube ou entre em contato com qualquer um da equipe do Rotaract de Bebedouro. Nós vamos ficar muito felizes em ajudar vocês. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.